Vamos começar a gravar, né? Para fazer as mesuras ficarem registradas também. A gente Bom, eu queria dar as boas-vindas a todos, não só aos conferencistas e às conferencistas, ou ao conferencista e às conferencistas, como também aos participantes, nessa mesa redonda que abre a série de mesas redondas desse quinto Epogele. Essa mesa se chama, é a mesa número 2, que chama Pesquisas de Pós-Doutorado em Letras, Linguagem, Sociedade e Educação. Compõe essa mesa a professora Valquíria Montemor, a professora Daniele Cristina Mendes Pereira Ramos, o professor Eduardo Moura e a professora Eliane Fernandes Azari. A mesa vai das 15h45 até as 18h45, tá? Eu vou colocar a lista de presença aqui no chat, para quem quiser assinar presença, o certificado, alguma coisa assim. E, professora Valquíria, se você quiser, eu posso controlar o tempo e dizer aqui no chat, mas você, como moderadora, cabe a você decidir o desdobramento. Se você quiser controlar o tempo, porque eu não sou boa disso, né? Eu esqueço. Então, vamos estabelecer uma dinâmica. Eu coloco no chat, mas a palavra final é sua. Pode ser? Eu lhe municio das informações. Eu celular aqui, porque senão... Não, eu ponho alarme também, sempre. Né? Você usa também alarme, então tá bom. Tá, okay. Não, mas... Aí, então, eu passo a palavra à professora Valquíria. Muito obrigado. Tá bom. Boa sessão. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Tiago, pela nossa apresentação. Antes de mais nada, eu quero fazer o registro oficial de como que eu fiquei feliz em ver a organização de vocês funcionando tão bem e do seu traquejo diplomático para tratar com as pessoas, para fazer uma organização bacana. Então, parabéns a você, parabéns a todos da comissão organizadora também, viu, gente? Eu pude acompanhar bem de perto e fiquei muito satisfeita de ver tudo, tá bom? Bem, nós estamos reunidos aqui hoje para trocar ideias com vocês sobre as pesquisas de pós-doc que nós temos também lá na USP. Já é um programa de pós, já não é da pós-graduação, mas já é do pós-doutorado, e achamos que poderia ser interessante para vocês conhecerem um pouco dessas pesquisas, né? Os 3 apresentadores, vou falar até pela ordem, a professora Daniele Ramos é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela vai falar da pesquisa dela especificamente, eu não vou entrar nos detalhes. O professor Eduardo Moura é um professor visitante nosso também, além de ser pós-doc lá da USP, e a professora Eliane Azari é professora também da PUC Campinas. Nós temos uma diversidade aqui de espaços, integrando aqui essa mesa e dialogando, fazendo trocas sobre as pesquisas que todos nós estamos realizando. Eu vou introduzir para vocês um pouco do que é essa área, né? É uma área que tem uma procura muito grande no nosso programa de estudos linguísticos e literários em inglês, letramentos, e as pessoas às vezes ficam curiosas para entender o que é isso, que é atraente, e, enfim, por que tem tantas pessoas integradas, por exemplo, nele. Então, eu preparei uma breve apresentação para falar um pouquinho sobre isso também. Acho que está entrando na tela, não está? Sim? Sim. Ok. Então, está aí os nossos participantes desta mesa e, na verdade, eu quero explicar um pouquinho para aqueles que não estão familiarizados com essa área sobre a ideia de letramentos. Eu acho que há umas décadas as pessoas falavam muito mais em letramento ou falavam até em processo de alfabetização no singular, né? E esse tipo de visão traz uma ideia, uma concepção muito mais tradicional sobre o que é ler e o que é escrever, o que é escolarização,
o que é a escola, o que é a universidade, por que o professor se forma do jeito que forma, né? Então, essa é uma visão tradicional que todos nós temos muita familiaridade, porque conta muito o nosso percurso, né? Que desenvolve a habilidade de ler e escrever, né? E que se concentra, dá muita importância à noção de síntese e pouca importância à questão de análise, né? Que trabalha síntese de quê? Síntese da língua e da linguagem, síntese de um contexto e de uma maneira de pensar que molda os sentidos, desculpe-me. Ou seja, da língua e linguagem do contexto que moldam os sentidos, tá bom? Enfim, esse retrato aí que eu apresento é o que eu chamo de o projeto iluminista modernista de sociedade, que é um projeto que é praticamente construído em cima... Que gracinha! Então, um projeto que é construído em cima da premissa, aliás, de uma premissa que seria necessário fazer uma disseminação do ler e escrever em larga escala em prol de uma ideia de civilização, né? Ou em prol de uma ideia de progresso e etc., e por isso que eu chamo de um projeto iluminista modernista de sociedade. Bem, e esse projeto aí, que eu estou chamando de letramento no singular, ele fundamenta-se numa visão linear de texto. Então, uma ideia de ler e escrever, quer dizer, trata a linguagem simplesmente ou concentradamente numa visão linear e numa visão de que é o texto que interessa, ou seja, por isso nós ficamos tanto tempo falando na área de línguas sobre gramática, léxico e etc. Bem, o que eu quero dizer com uma visão linear? Uma visão que trabalha leitura de esquerda para direita, palavra após palavra, de cima para baixo, uma página após a outra. Só que isso aí foi identificado já nos tempos mais recentes, quando a gente já começa a fazer pesquisa a respeito de tecnologia e linguagem tecnológica. Isso já foi identificado como um condicionamento que vem da tipografia, né? Então, isso retrata muito uma tipografia, não sei se todos estão familiarizados, já que não é muito do tempo de vocês falar em tipografia, que era o local onde se prensava a linguagem escrita, né? O jornal, a revista, etc., e em cima de chapas. E as chapas eram todas trabalhadas para facilitar com linhas, enfim. E aí facilitava a construção das palavras, das linhas dos textos de forma geral, página após página, numa tipografia. Isso é o que esse tipo de condicionamento que foi disseminado pela habilidade de ler e escrever, foi vista por alguns teóricos como um tipo de visão de pessoas tipográficas. Nós fomos um pouco condicionados a agir dessa forma, de uma maneira linear, entende? De procurar ler sempre da esquerda para a direita, etc. E esse é um pouco o nosso raciocínio. Depois eu posso falar um pouco mais se houver interesse. Bem, qual o problema desse projeto iluminista modernista de sociedade, né? É que aí ele vai trabalhar com visões de língua e linguagem e, consequentemente, com visões de sujeito e sociedade, com premissas que são preservadas e controladas. Ou seja, se antes do ler e escrever nós tínhamos culturas diversas, nós tínhamos formas diversas de expressão, ela se concentrou numa forma homogênea de escrita. E, inclusive, sabendo que existem outras possibilidades da escrita, mas as instituições, no caso, instituições escolares e acadêmicas, universitárias, elas concentraram-se numa norma culta ou numa normatividade, ou seja, numa forma singular
de escrita e de língua e de linguagem, em qualquer idioma que fosse, né? Além disso, tentando trabalhar com a ideia de padronização com normas oficiais, ou que seria uma outra instituição legitimando esse tipo de premissa. A ideia da generalização, muito presente também no tipo de pesquisa que é desenvolvida, ou seja, uma pesquisa empírica que vai ser experimentada e vai chegar a uma certa etapa, não vou passar por todas elas, mas vai chegar a uma certa etapa onde vai ser possível chegar a uma generalização. E é essa generalização que vai se tornar a verdade a ser difundida, então, a respeito de um determinado assunto, né? Que hoje em dia está sendo muito discutida, essa generalização. E outra ideia presente também é a universalização, acreditando que, por exemplo, as culturas são iguais, ou seja, o padrão de beleza, por exemplo, poderia ser igual onde quer que fosse, enfim, o padrão de identidade, né, do sujeito, por exemplo, pode ser igual ou pode ser valorizado igual, de uma forma universal, e trabalhando muito com o raciocínio binário, né? Porque o raciocínio binário, que diz para a gente qual é o padrão a ser aceito e qual o padrão que não deve ser aceito, é um tipo de raciocínio que possibilita muito o controle da sua própria sociedade, portanto, o controle da educação, o controle da formação das pessoas, né? Aqui são algumas premissas que eu chamo da sociedade da escrita, e quando eu falo da sociedade da escrita, eu estou falando de um conceito de ethos, ok? Esse é um tipo de ethos socialmente criado, né, que privilegiou uma língua simplificada, ou seja, abandonou as pluralizações. E, junto com essa língua simplificada, trabalhou também a padronização de sentidos e a homogeneização de sentidos, o que treinava os alunos na escola a dar sentidos de acordo com o sentido que estaria correto, ou o sentido desejado, né? E então um grupo inteiro, um professor esperava que todos chegassem à mesma resposta quando se tratava de interpretação. Bem, aí nós tivemos os acordos, as versões oficiais, etc., que visando legitimar, né, esses sentidos e sentidos padronizados, homogeneizados e a língua simplificada. Língua simplificada, esse simplificada para mim vem também um pouco entre aspas, porque eu quero que na verdade eu entendo por isso o fato de que elimina-se o que é plural e trabalha-se numa norma, numa regra, né? Portanto, continuando, o que a gente observa nesse tipo de sociedade é um privilégio da palavra escrita e um privilégio da mente. A gente começa a falar muito em racionalidade, isso aí eu não preciso entrar nessa explicação, vocês sabem, como que a ciência trabalha muito com a ideia da racionalidade, enfim, e privilegiando, então, a escrita, portanto, uma mente tipográfica ainda, né? Bem, só que isso aí, em algumas décadas, já começamos a conviver com outro tipo de linguagem, aliás, com outros tipos de linguagem. Quando eu falo começando a conviver, na verdade, eu quero dizer, foram resgatadas linguagens que, no fundo, já existiam e que elas passam a ter maior reconhecimento junto à linguagem escrita. Isso aí agora, então, é onde a gente observa o início dessa nova tendência de educação chamado letramentos, né? Letramentos é um projeto de revisão na educação, ele não é um projeto, digamos assim, brasileiro, nem é um projeto internacional. Ele é um projeto que todos os pesquisadores, né, confirmam que se inspiraram muito nas ideias de Paulo Freire, né, sobre educação, mas que fazem isso de forma situada, ou seja, trabalhando as ideias dele
voltando-se para seus respectivos países ou locais. Então, nós temos hoje no mundo essa pesquisa sendo desenvolvida desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mas Grécia, Austrália, Singapura, China, trabalhando essas visões de letramentos, né? E, enfim, que aí altera um pouco a visão anterior de letramento na visão tradicional, e ele passa a ganhar esse S aqui, né? Porque ele inclui as pluralizações. Portanto, ler e escrever não deixa de ser uma habilidade de reconhecer o signo, né? Ou de reconhecer as letras e saber decodificá-la, e aí saber ler, e aprender esses signos e aprender a escrever, para entender que essa é uma linguagem que tem contexto, que tem história, e que ela se manifesta dentro de discursos, de comunidades, né, de culturas diferentes, e elas projetam identidades diferentes, e que ela começa a se tornar mais plural, querendo dizer, eu coloco aí nesse círculo onde está histórias com letra maiúscula, H maiúsculo, história com letra H minúsculo, a mesma coisa políticas maiúsculo e políticas minúsculo, mesma coisa discurso maiúsculo, discurso minúsculo, querendo dizer que nós vamos lidar sempre com essa dualidade, porque existe oficialmente a história com H maiúsculo, os oficiais aparecem em letra maiúscula, e aqueles outros que representam as práticas sociais, as diversidades e as pluralizações aparecem em letras minúsculas, as histórias em letra minúscula, políticas e os discursos também. Ok? Bem, isso aí vai refletir um pouco a ideia da sociedade digital, né? Então, é muito comum que, quando eu discuto essa noção de sociedade digital, as pessoas entendam que eu estou querendo dizer que uma sociedade digital superou a sociedade da escrita ou apagou a sociedade da escrita. Eu não quero dizer isso hora nenhuma, eu quero dizer que as duas estão convivendo, né? Então, nós vivemos uma sociedade que, ao mesmo tempo, trabalha com alta tecnologia, trabalha com conceitos medievais, atitudes, comportamentos, pensamentos medievais ao mesmo tempo. Nós temos aí sociedades, né, no plural, em convivência. Agora, o que eu valorizo na sociedade digital não são as máquinas, necessariamente. Lógico que eu valorizo as máquinas, propiciam de pluralidades de linguagem da linguagem digital foi o fato de que ela conseguiu trazer de volta as pluralidades nesses conceitos do ler e escrever. E o que se começa a observar na convivência com a sociedade da escrita são as crescentes diferenças de sentidos. Então, aquela unicidade de sentido que se trabalhou no passado, hoje em dia, você já trabalha com construção de sentidos, já procura entender por que alguém compreende a mesma imagem de formas diferentes, por exemplo, né? E, ou seja, uma emergência da diversidade, as divergências entre língua social e multilingualismo globalizado, uma mídia mais acessível, que, portanto, possibilita que essa linguagem digital e essa comunicação digital faça voltar, retornar muito dos valores que tinham sido adormecidos, porém revisitando-os, porque hoje em dia a mídia já possibilita que a gente trabalhe a imagem de forma bem diferente. A multimodalidade, que os autores dizem, os autores dizem, a multimodalidade é a compreensão de que a linguagem não é só oral e escrita, a linguagem é imagética, ela é gestual, ela é sonora, tem tons, enfim. Portanto, há um resgate também
dessa ideia de multimodalidade, ou seja, mesmo a língua escrita e a língua oral sempre foram multimodais, né? E isso aí foi muito facilitado já no início pela tecnologia fotográfica e depois, então, veio com o digital. Além de a percepção de que a relação agora não é só mente-conhecimento, e sim mente, corpo e habitat, ou seja, é racional, mas é entendendo que o conhecimento tem um corpo que tem gênero, um corpo que tem idade, um corpo que tem identidade, um corpo que é situado e, portanto, o habitat dessa mente, desse corpo, também passa a ser muito importante. Então, aqui eu só coloco juntas as duas noções de sociedade da escrita e sociedade digital, porém unidas com um sinal de mais aqui, olha, está aqui no alto, acho que vocês podem ver, né? Tem um sinal de mais, na verdade a explanação aqui é a mesma que eu já havia mostrado, só que ela não apagando uma a outra, eu vejo a convivência das duas, ou seja, nós continuamos a ter instituições tradicionais que valorizam a leitura escrita, só que ela convive com os conflitos e as contradições de uma sociedade digital, né? E quando a gente pensa, às vezes, que a sociedade digital já está resolvida, porque as pessoas têm seus laptops, vem uma pandemia e nos conta que não é exatamente assim, que nós ainda temos uma sociedade quase medieval, assim, né? Para não falar muito mais do que isso. Portanto, o que são o que essa proposta, por exemplo, de letramentos vem a suscitar, né? Que haja uma renovação epistemológica na educação, né? Então, esses autores, que são autores que têm parceria conosco nas pesquisas, que são o Bill Cope e America Lances, afirmam assim: o papel da educação é, portanto, desenvolver uma epistemologia do pluralismo, que promove acesso e participação sem que as pessoas tenham que apagar ou deixar de lado suas subjetividades diferentes. Esta poderia ser a base de uma nova norma. E se é para ter uma norma, não é a norma da simplificação ou do singular, e sim do pluralismo, né? Bem, aí, olha, eu trago para vocês só algumas ideias do que, hoje em dia, na área de línguas e linguagens, a gente precisa estudar, né? Os grandes temas estão aí nos casulos em azul, né? Que é a diversidade, visões de sujeito e visões de sociedade, as culturas dos outros e as linguagens, e aí, ao lado direito, uma lista de questões que são discutidas à luz desses termos guarda-chuva que a gente encontra à esquerda, né? Hoje em dia, um professor de línguas precisa estudar e precisa saber sobre diversidade e também sobre superdiversidade, sobre heterogeneidade, hibridismo, multimodalidade, pluralismo, diferença, pluralidade linguística e cultural, colonialidade e decolonialidade, identidades plurais, antagonismos sociais, relações de poder. Isso são as tais pluralizações sobre as quais eu falei. E uma formação crítica, que acaba, portanto, sendo muito importante, né? Numa outra perspectiva diferenciada do que eu encontrei majoritariamente aqui no Brasil, né? Não vou entrar nesse assunto, só se alguém depois quiser saber. A formação crítica que a gente fala tem a ver com a ideia de ruptura, né? Ou seja, entendendo que o que nosso modo de ver, nosso modo de interpretar, nosso modo de dar sentidos acontece como se estivesse dentro de um círculo interpretativo. Esse termo círculo interpretativo é do Paul Ricoeur, de 77. Eu já fiz uma outra releitura disso e chamei de hábitos interpretativos, já em 99, e vim desenvolvendo todo esse sentido. Não vou entrar muito mais na explanação teórica. Portanto, o que a gente está tentando fazer é um ensino crítico de línguas e de tecnologias. E muitas pessoas pensam, mas tecnologia, como assim?
tecnologias também. E aí eu cito o trabalho do Marcelo Busato, que é da Unicamp, o trabalho aqui do Eduardo Moura, que também tem essa preocupação das tecnologias, porém tecnologias críticas, o trabalho do Rodrigo Abrantes da Silva, o trabalho da Helena Mendonça também, que é minha doutoranda. Portanto, lembrando que a educação deve levar os alunos a compreender por que a diversidade linguística e a epistemologia digital são recursos para a criatividade e a cognição. Então, se vocês observarem, eu trouxe só um exemplo aqui, eu já encerro a minha fala. Se vocês observarem, nós estamos falando de outra forma, outra premissa sobre educação, sobre a formação universitária, sobre a formação do professor, sobre a formação do cidadão, enfim. E aí o exemplo que eu dou aqui é com base já nos escritos que estão sendo desenvolvidos por Eduardo Moura, que é o meu doutorando, meu pós-doc, e o Eduardo Navas, e falando sobre cultura do remix, né? Lógico que aí para simplificar, eu peguei só um sentido, ou seja, um resumo aqui sobre o que seria a prática de cultura de remix. Mas vou mostrar isso no que se refere a imagens para facilitar a minha explicação didática, né? O que a gente sempre via no estudo de uma imagem, por exemplo, e aqui eu peguei essa imagem e coloquei-a como se fosse original. Lógico que ela não é a original, mas por isso que está original entre aspas, né? Isso seria estudado muito entre o que o autor pretendia e o que estaria atrás do Sorriso da Mona Lisa, enfim. Esse quadro seria estudado como uma obra sagrada, né? E, enfim, que a sagrada, autoral, portanto, hierarquicamente importante, fazendo com que aquele que interage com ela a respeite, a contemple, muitas vezes. E o que a gente encontra hoje na sociedade digital é já um outro tipo de interatividade, né? O que eu quero dizer? Já as pessoas se sentindo aquilo que alguns chamariam de empoderadas, mas não necessariamente quero dizer uma empoderadas clássico, mas as pessoas se sentindo à vontade para interagir com certas obras, inclusive porque ele questiona a ideia de autoria, entende? Quer dizer, respeita ao mesmo tempo o autor de uma obra, mas não quer dizer que aquela obra não possa nunca ser alterada. Ele quer se sentir também produtor de um conhecimento, por isso que ele se sente alterando. Uma outra hora eu posso falar até um pouco mais a respeito desse tipo de trabalho. Então, a gente vai encontrar várias, hoje em dia, né, várias alterações aí da Mona Lisa feitas por pessoas que têm conhecimento desse tipo de linguagem digital, mas o que eu quero salientar é exatamente a intervenção que essa pessoa faz naquilo que está pronto, né? Que é também uma premissa subjacente, né, no que a gente chama da convivência da sociedade da escrita com a sociedade digital, né? Muito bem. E aí eu já trago até mais uma outra noção, que é do Cobra, que é esse artista de rua que faz os desenhos maravilhosos na cidade de São Paulo e muitas outras cidades por aí, onde ele já faz uma releitura, onde ele naquela exposição da Vinci, por exemplo, ele fez esse mural, né? E já numa releitura em que não foi o Da Vinci que fez a Mona Lisa, mas a Mona Lisa que pintou o Da Vinci nessa história. Enfim, ao propor esse tipo de visão, é isso que eu chamo de rupturas, de fazer inversões, de fazer quebras daqueles sentidos clássicos e tradicionais que a gente já trabalhou no passado, de forma que a gente possa sempre expandir perspectivas dos alunos, trabalhar com conceitos como crítica e criatividade também. Então, essa é o que eu preparei, e depois, se houver interesse, eu posso expandir um pouco mais, tá bom?
Muito obrigada. Preste atenção aqui nos letramentos no final, porque nós temos um site do nosso projeto como um todo, tá bom? É www.letramentos.fefeleste.usp.br. Obrigada. Sim. Agora, então, hein, Tiago? Passei muito da hora? 10 minutinhos só, fica tranquilo. 10? 10. Nossa Senhora! Ok, desculpe-me. Então, eu gostaria de... Mas valeu a pena, tenho certeza que todos concordamos com isso. Ok, obrigada pelo consolo. Agora vamos chamar, então, Daniele Ramos, da UFRJ, para fazer a apresentação dela. Ela tem uma pesquisa super interessante, super relevante. Vamos lá, Daniele. Olá, só um minutinho que eu estou tentando mostrar aqui a tela. Espera aí. Quero aproveitar para fazer coro tanto a Valquíria, no que toca ao agradecimento, ao Tiago e à organização pelo evento, quanto ao fato de que estávamos todos adorando a apresentação de Valquíria e eu gostaria que fossem mais uns 30, 40 minutos, 40 dias. Bom, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professora do Departamento de Letras Libras. A minha formação é na área de literatura. Eu tive uma formação, inclusive, bastante canônica. O objeto de pesquisa no mestrado e no doutorado era o romance romântico. Eu estudei mimesis na literatura e na pintura do século XIX. E a partir de 2014 me tornei professora no Departamento de Letras Libras, de alunos ouvintes e também de impactou numa mudança bastante profunda, porque primeiro que foi preciso que eu revisitasse uma série de conceitos, né? Deslocasse essa visão canônica, que eu tivesse uma compreensão do texto de uma forma muito mais ampla, que não fosse restrita ao texto escrito, coisa que eu já tinha anteriormente, né, mas que é preciso fixar, e perceber a literatura também como algo que vai muito além do que até então eu concebia. Então, entender essa literatura de uma forma mais híbrida. O que acontece dentro da produção literária de autores surdos e da produção literária em línguas de sinais, como é o caso da Libras, que é uma língua de sinais brasileira, é que nós temos uma produção tão periférica que essa condição acaba impactando num processo de experimentação muito agudo e muito positivo em termos criativos. Eu trouxe alguns exemplos e depois eu vou falando com vocês conforme for passando o tempo. Bom, dentro desses processos de ensino nos quais eu me vi, de educação, né, não de ensino, de educação nos quais eu me vi, eu comecei a pesquisar sobre letramentos e eu encontrei abrigo na linguística aplicada para pensá-los. Daí eu fiz a proposição de um projeto de pós-doutoramento chamado Corpo como Corpus, no qual eu penso esse corpo surdo como um espaço ético, estético e político, pensando as relações entre literatura, identidade, conhecimento e poder em eventos e práticas de letramentos de universitários surdos. Então, esse aqui é um mapa com uma visão geral do meu trabalho. Eu vou explorar essas questões dentro dele, dos letramentos, relações entre letramentos e poder, letramento visual, leitura e expansão de sentidos, autoetnografia e a questão dos lugares da literatura, das relações de identidades e poderes que perpassam essas relações.
e pensando também a literatura, o corpo e a performance. Então, eu fiz um recorte para trazer para vocês aqui, e que vai justamente pensar, a partir de uma perspectiva dialógica, essas relações entre letramentos, corpo e performance no âmbito da educação de surdos. Eu trouxe alguns pontos de reflexão, que seria pensar uma revisão da literatura, das pesquisas voltadas para a educação de surdos. Daí eu percebi 3 questões nesse processo de pesquisa. A primeira é que tem uma defesa de que os sujeitos surdos falantes de línguas de sinais têm uma condição de hipervisualidade, e que esse é um elemento central na construção de sentidos deles. Mas essa ideia de texto visual, de visualidade, de um ensino calcado na hipervisualidade, muitas vezes defendia ou partia de ideias simplistas, como uma ideia de correspondência absoluta em relação ao texto escrito, entre imagem e texto escrito, uma visão bastante ingênua dessa correlação, uma ausência de preocupação com a qualidade estética das imagens, da leitura crítica dos sentidos do texto visual, a compreensão de que a leitura de imagens é algo mais simples, o que não é em absoluto verdade, você não tem um processo natural de compreensão e interpretação, né, que são categorias diferentes na leitura de imagem. Toda uma educação nesse sentido. E, a partir da década de 10 dos anos 2000, eu comecei a perceber que começaram a surgir pesquisas menos ingênuas, né? Pesquisas com maior robustez acadêmica, digamos assim, que trabalhavam essa questão do letramento de surdos a partir da visão das imagens, em relação às imagens, mas bastante semiótica. E pensando principalmente sobre a elaboração desses materiais, quais seriam as melhores formas de apresentar esses materiais, mas deixando de lado uma questão que a mim é muito cara, que é como no curso de leitura esses sentidos vão ser disputados, como essas imagens vão ser percebidas, e daí eu parto da perspectiva da necessidade de explorar essas concepções sobre o letramento visual em uma perspectiva construtiva mais semântica, principalmente, e que inclua discussões sobre os processos de representação de imagem e de disputas sobre os sentidos dessas imagens. Então, para isso, eu vou me valer no quadro teórico, principalmente de Montemor, Ferraz, Misian, Derrida e Riquet, conectando os processos de letramento crítico e visual, enfatizando a importância de uma educação linguística e literária, que vai considerar o fato de que nós, sujeitos na contemporaneidade, vivemos imersos em um fluxo incessante de imagens, e que essas imagens demandam uma leitura que não seja ingênua, né? E que possa pensar como imagens postas sob suspeita também. Então, eu vou estabelecer como uma questão central as relações entre os processos de letramentos com o mini-making, e vou pensar a educação como uma das chaves para o estabelecimento dos processos de decolonialidade. Então, dentro dessa ideia da interpretação como uma Riquet, aqui eu trouxe alguns desses materiais que foram construídos para a educação de surdos. Esse é uma cópia de um material do Ministério da Educação. Então, ele é um material sobre o Antigo Egito, né? Então, por exemplo, ele vai mostrar os homens do Antigo Egito todos, né? Então, são visões assim bastante colonialistas, eu diria. Ou então esse material aqui, que ele fala, o que é amor? Amor é um sentimento de afeto bem grande. O avô olha os netos com amor. E a imagem que se coloca é essa. Qual é a relação entre esse texto escrito e essa imagem? É uma imagem até pobre, né, em termos estéticos. Será que a criança, ao ver esta imagem, ela vai entender que esse avô que está meio assustado, a mim me parece, pelo menos, né? Vai depender também dos modos como elas vão construir esses sentidos, mas não necessariamente ela vai ler e entender que isso é um processo de amor. Então, uma criança chorando, um pouco preocupado, e o outro fala sobre o que é uma pirâmide, e diz, os faraós, as pirâmides são túmulos para faraós, que ficou cortado aqui. Só que aparece a pirâmide, e do lado de fora da pirâmide,
o sarcófago com a múmia. Então, não fica claro, né? São materiais que trabalham muito com uma ideia muito ingênua dessa relação entre texto e imagem e bastante complicado. Esse aqui é um outro material de uma escola bilíngue para surdos, que se propõe a trabalhar palavras que comecem com ESP. Então, esperar. Então, tem um sujeito um pouco angustiado, batendo o pé, olhando o relógio. Esperto. Por que um sujeito feliz pulando o muro vai ser esperto? Né? Poderia ser o quê? Elevado, feliz, animado, não sei. A outra é espinho, aí tem 2 espinhos. Espinhos, aí tem outros espinhos. Então, são materiais assim de uma qualidade muito duvidosa. Ou essa do Abade Lepé, que foi fundador da primeira escola de surdos, né? Que mostra esse abade em cima de uma pilha de livros dispostos como se fossem escadas, como se ele fosse alguém acima desse aluno e como se os livros fossem uma escada para obtenção desse conhecimento. Então, a proposta aqui é pensar em representações e autorrepresentações desse corpo surdo para se pensar questões de descolonialidade. Então, pensando a descolonialidade junto com o Mignolo, né, como um processo no qual a modernidade, a colonialidade e a descolonialidade ou decolonialidade não se separam, são inseparáveis. E, junto com Boaventura, a ideia do pensamento abissal global, que mostra ser impossível a copresença dos 2 lados da linha, do lado visível e do lado que se quer invisível. Então, a partir dessa perspectiva construtivista semântica, eu penso ser fundamental entender as discussões sobre os processos de representação sobre as imagens e as disputas de sentidos a ela atreladas. A partir dessa premissa, nós estabelecemos uma série de atividades com esses graduandos surdos, leituras de performances, textos de publicidade, de artes plásticas, de poesia, que iriam discutir a questão do corpo como elemento político e estético de resistência a esses discursos pós-coloniais e a práticas voltadas para a exclusão, para o apagamento das diferenças e para a tentativa de homogeneização dos sujeitos. Então, pensar esse corpo surdo como espaço político e estético, e entender nas práticas poéticas esse corpo como corpus no qual se inscrevem os exercícios de literatura, de linguagem literária. Pensar o corpo, portanto, como objeto de representação central das realidades e, junto com Hall, entender que a ausência de representação dos corpos periféricos representa a possibilidade de opressão existencial. E entender esses corpos, aí eu faço menção a Ferraz e Mizan como corpos em linhas abissais, como corpos invisíveis. Então, tentar entender, dentro dessa perspectiva das imagens como objeto de disputas de sentidos, como parte de políticas de imagens, o que podem representar, quais discursos constroem, mobilizam, alocam, realocam, quais disputas podem estar presentes no que é representado nestas imagens. E aí eu vou trabalhar, junto com o Motimore, com a ideia do hábitus interpretativo, e também com a ideia de que, aí eu pego o texto de Ferraz e Mizan, quando eles trabalham com uma obra chamada A Mulher Vitruviana Negra, da Harmonia Rosales, que é uma artista plástica cubana, em que ela representa vários quadros renascentistas, substituindo o corpo masculino branco pelo corpo negro. Então, pensar essa substituição, essa transformação, como uma forma de revelar outros discursos, outros olhares, outras imagens nessas disputas que colocam como elemento central esse corpo silenciado e posto numa perspectiva periférica. E daí eu trabalhei não necessariamente apenas com o corpo surdo, mas também com outras categorias de corpos periféricos. Então, nós trabalhamos com sentidos, imagens e discursos acerca dos refugiados. Então, por exemplo, aqui é uma imagem de uma passeata na Alemanha com um cartaz muito terrível que mostra os refugiados como assassinos, como homens capazes de cometer violência sexual contra as mulheres. Essa imagem do refugiado numa outra clave, a partir de uma arte de resistência feita por Ai Weiwei, né, na obra dele, Odisseia, em que ele vai representar, a partir da ideia da Odisseia de Homero e da arte grega, os campos de refugiados.
Trabalhamos com algumas publicidades sobre os corpos negros. Essa é uma publicidade do Ministério da Educação, que embranquece a moça negra, fazendo um corpo híbrido, no qual o lado esquerdo representa ela após uma possível formatura, e após a formatura, após o processo de educação, ela é de uma forma muito racista, representada como embranquecida. E nós trabalhamos também com representação, no caso aqui, autorrepresentação desses corpos surdos. Eu juro que eu não vi a apresentação da Valquíria, mas aqui também tem a Mona Lisa, né? Nesse processo de um remix, aqui não digital, mas através da pintura, em que o corpo dentro da pintura canônica, eu acho que a Frida hoje ela já é canônica também, não é? Ele vai ser usado a partir de imagem que coloca de uma forma central esse corpo surdo e as identidades a ele atreladas. Então, tanto a Frida quanto a Mona Lisa fazem o sinal de surdo, de deaf, em língua de sinais americana. A Frida, no lugar de flores na cabeça, ela tem olhos, porque a mente surda pensa, enxerga na visão da autora, que é a Nancy Rourke, através do olhar, e os brincos são mãos, porque se ouve também através das mãos, se fala também através das mãos. Aqui é uma outra pintura da Nancy Rourke, em que ela usa uma premissa da Universidade Gallaudet, que é uma universidade americana voltada só para surdos, e que dizia: as pessoas surdas podem tudo exceto ouvir. E ela arrisca esse exceto ouvir. Foi interessante porque no trabalho que eu fiz com os alunos, eu percebi, e aí isso é uma das questões que eu estou pesquisando na pesquisa, é comprovar que esse discurso da hipervisualidade é um discurso muito frágil, porque o fato de se ter hipervisualidade não impacta nos modos de construção e de interpretação e de possibilidade de expansão dos sentidos do texto. Então, eles leram esse cartaz dizendo: eles podem fazer tudo, eles não ouvem, mas podem fazer tudo, eles não ouvem, mas podem fazer tudo. A maioria interpretou dessa maneira. E uma pessoa falou: não, eles podem fazer tudo, inclusive ouvir. Por isso que ela vai riscar esse exceto ouvir, porque vai deslocar a ideia do ouvir de um sentido físico e vai passar para um sentido que passa a ser representado por uma língua que se comunica através do visual e do gestual. Eu estou pensando também essa literatura em línguas de sinais como performance, como uma literatura que se move através do tempo e do espaço, como uma literatura que se inscreve numa escrita do corpo e no corpo. Eu penso essa performance tanto no sentido de uma performance oral, como proposta por Benjamin, quando ele fala do narrador oral, como proposta também por Zumthor, e por Ben Barran, que é um pesquisador surdo-americano, em que ele vai fazer uma relação entre a contação oral dos narradores orais e a contação de histórias em libras, em línguas de sinais, fora de um suporte escrito. E daí nós trabalhamos com várias performances com os alunos, nas décadas de 60 e 70, né? Tem a Ana Maria Maiolino à direita, tem a Yoko Ono à esquerda, com uma performance chamada Cut Piece, em que ela tinha pedaços do vestido cortados em interação com o público. Falamos também sobre como esses processos de performance mudam para hoje, né, século XXI, em que você tem a performance não mais centralizada no corpo do próprio artista, ela pode estar dispersa, inclusive com a contratação de atores, como foi o caso dessa performance do Nuno Ramos neste ano, aqui na Avenida Paulista, Brasil, a Mancha Ré, e da Luísa Romão com o livro Sangria, que é livro abordado, é fotografia, é vídeo, é composto por várias vozes, né? Constrói-se, então, um objeto poético. Algumas reflexões que nós fazemos, até que ponto é performance, se ela é gravada é performance. E aí, para terminar, por conta do horário, tem 3 pontos que dos quais eu parto para pensar a conexão entre corpo, existência e performance, que são a questão da translinguagem nesses processos, de linguagens híbridas, tanto em termos de modos de mídias como da língua mesmo, a questão da intermedialidade e uma experimentação estética bastante profunda, como eu falei para vocês no início. Então, esses objetos poéticos produzidos contemporaneamente em línguas de sinais que vão representar os corpos surdos como espaços de resistência e também vão pensar em termos de interseccionalidade do negro surdo, da surda negra, da surda mulher. Eu pego duas categorias que são
Campo Experimental, do Aguilar e Câmara, e Frutos Estranhos, da Garramuim, para pensá-los como objetos poéticos híbridos. Então, tem aqui um poema do Islã surdo, que tem duas línguas ao mesmo tempo, a língua portuguesa e a língua de sinais, no processo de representação. Esse segundo, que é de um poeta surdo chamado Edinho, em que ele faz uma poesia pensada, isso, os poetas surdos dizem isso nas pesquisas, como em quarta dimensão, porque eles pegam o espaço como uma dimensão que impacta na construção de sentidos do poema. Então, aqui ele faz um poema sobre o ser negro. E por fim, esse poema de um poeta americano, em língua de sinais americana, chamado Outubro, o nome dele é Ian Sanborn, e ele cria um poema que ele chama de música em línguas de sinais. Então, você tem um processo muito radical de experimentação e de intermedialidade, e que vai ser fundado na ideia de uma música que não tem som, mas tem a língua de sinais como construção desse sentido. Que é o título, Outubro. Aí ele vai repetir várias vezes, outubro, outubro, outubro. E aí ele faz uma analogia entre o sinal de outono, que vai remeter iconicamente à ideia das folhas caindo das árvores, a uma orquestração, né, de uma música. E esse é o último, prometo. Também é uma experimentação bastante interessante de translinguagem, de hibridismo nos modos, nas mídias e nas línguas. Desculpa, é um poema da Sojourner Truth, que foi uma negra americana no final do século XIX. Bom, desculpa se eu passei em 1 minutinho o tempo. É isso por hora. Obrigada, pessoal. Valquíria, você está mutado. Valquíria, hein, que esquece tudo. Então, obrigada, Daniele, dessa apresentação, suas experiências, suas práticas aí são sempre muito instigantes, e vamos dar continuidade, então, a esse momento especial, convidando o Eduardo para fazer a apresentação dele. Eduardo de Moura é um pesquisador que focaliza uma área bastante sofisticada, e ele é um dos poucos conhecedores do que ele vai apresentar que eu conheça aqui no Brasil. Então, ele tem feito algumas, digamos, conexões fora do Brasil, inclusive, de forma a ter interlocução, né, sobre isso. Então, Eduardo, eu gostaria que você agora apresentasse seu trabalho.
Obrigado, muito feliz de poder participar. Obrigado, Thiago. E obrigado, Valquíria. Estou até constrangido agora, eu fiquei com vergonha aqui de falar. Mas obrigado pela apresentação. Deixa eu compartilhar já minha tela aqui. Como a professora apresentou, falou, eu acabei de defendi meu doutorado bem recentemente, final de 2018, onde eu estudei remix, principalmente remix de vídeos, produzidos dentro de um contexto específico, que é das culturas otaku, da cultura de fãs de animação japonesa, o AMV, e para desenvolver a pesquisa, eu acabei tendo a oportunidade de estudar também e compartilhar minha pesquisa e aprender bastante com Eduardo Navas, que é na Penn State, que é um pesquisador de remix bem importante e que faz parte também do grupo de pesquisa do Manovich, pesquisador que desenvolve uma área chamada de Media Cultural Analytics e Media Analytics, onde eu tento continuar essa pesquisa e que a Valquíria me acolheu e tem ajudado bastante nas interlocuções, nos diálogos, e tem sido muito rico para poder desenvolver e continuar os meus estudos sobre remix. E os colegas também, aqui a Dani, a Eli, o Rodrigo, que eu vi que entrou, a Helena, né? Então, todo um diálogo bem importante, bem rico, e tem ajudado bastante a continuar a pensar sobre o sampling e o remix. Então, hoje, a ideia é que eu possa apresentar um pouquinho, discutir, não vou entrar tanto no objeto, mas depois a gente pode discutir, quem quiser, tiver interesse. Então, a ideia é só apresentar um pouco o que é a minha pesquisa de pós-doc, o que eu tenho pensado, as ações, então a proposta em si, as ações que eu tenho, a metodologia que eu tenho assumido e os resultados que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar com tudo isso, né? Então, minha pesquisa, ela é intitulada Sampling Remix entre Diferentes Humores, tem como principal objetivo, então, essa pesquisa se centra nas práticas de sampling, ou de seleção de trechos, vamos dizer assim, de fragmentos de sampling e remix produzidos num contexto específico, que é denominado de remix político, ou Political Remix, PRV, e volta-se à necessidade, então, de tentar desenvolver reflexões sobre essas novas práticas letradas, e, em particular, as novas formas e o discurso humorístico que circula nesse contexto específico do político e de remix político, né? Para formar, e atualmente eu estou uma pesquisa recente, e ainda teve esse contexto 2020, que acabou atrasando alguns processos, mas atualmente eu estou nessa etapa de desenvolver e formar e tentar criar e formar o meu corpus, né, que, como eu falei, ele é específico do remix com vídeo, não estou trabalhando remix nas outras semioses, mas é mais o vídeo mesmo, o vídeo, nesse contexto específico do remix político, observando, então, questões e um cenário específico, a questão com foco voltado principalmente das socioambientais e de direitos humanos, dentro desse cenário atual de 2019 e 2020,
observando dois fatos específicos, que é o desmatamento e as queimadas que ocorreram principalmente em 2019 na Amazônia, que continuam acontecendo, e 2020 no Pantanal, e a questão da saúde pública com o Covid, e como o remix estão sendo usados para formar certo, e principalmente voltado com esse intuito, com a finalidade humorística, o discurso humorístico, como ele tem sido usado para dentro desses contextos específicos. Por exemplo, um vídeo específico, deixa ele aí. Só desculpa aí aqui a propaganda, mas vamos lá. A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existe estou me sentindo muito bem. Pelo menos histórico de atleta. Uma gripezinha. Sabemos que hoje em dia existe. Estou me sentindo muito bem. Por conta do tempo, não vou passar o vídeo inteiro, mas deu para ter uma ideia, mais ou menos. Então, eu parto como eu falei, não vou entrar específico e analisar os vídeos aqui, mas eu parto dessa ideia, tento trazer o remix político eu entendo ele a partir de duas configurações, ou de dois etos, que marcam estéticas e propósitos bem diferentes, principalmente com relação ao discurso humorístico. Então, que é o específico PRV, ou Political Remix Video, que tem uma tradição já antes das culturas digitais, mais ligada à cultura jamming, ou à cultura mais subversiva, e esse tema, vamos dizer assim, que circula muito na comunidade do PRV e do Cultural Jamming, que é o jiu-jitsu, que eles chamam de jiu-jitsu mediático, ou essa necessidade de trazer a força do inimigo, a voz do inimigo, o discurso do opressivo contra o próprio opressor, contra o inimigo em si. E um novo ethos aí que tem se observado, principalmente a partir com as estéticas e o ethos e a cultura troll, que tem uma noção de humor que é denominada de luz, ou uma estética também de vídeo, remix, que é mais ligada ao pulpismo, um tipo específico, que tem não mais a necessidade de subverter as estruturas ou criar essa ideia do jiu-jitsu mediático, mas tem o contrário, vamos dizer assim, de normalizar discursos e estruturas violentas, principalmente contra os direitos humanos. Então, uma necessidade que é dito na própria comunidade, uma necessidade de normalizar o indizível, então tornar o indizível dizível, dizendo assim. Então, uma concepção de humor que traz eu parto também de uma concepção de humor que possibilita trazer esse paradoxo esses dois etos na própria análise, né? Que é uma noção de que o humor ele serve a esses dois eixos, né? Que ele Lenka Zupasiski, no livro principalmente de The Odd One on Comedy, quando ela vai reler a noção do Bergson,
a ideia de que existem formas de humor ou do cômico que são mais conservativas, que têm o objetivo de conservar e de manter estruturas de poder, e outras mais subversivas. Na mesma linha, também tento trazer para a discussão o Bakhtin e o circo mesmo, as noções de paródia e de discurso internamente persuasivo e discurso autoritário. Então, dando continuidade aqui, só para a gente ter uma noção mais do Political Remix Video, essa noção de subversivo, que é como como é um vídeo, uma comunidade já muito estruturada, já antes do digital, que tem a sua própria história, ela também tem um ethos e uma ética já bem marcada e estudada bastante, e que traz certos princípios fundamentais, então, que lida com esse poder a partir de noções de apropriação, de comentário, transformações, e também dentro da cultura jamming. Ao contrário, então, como a gente viu, o pupismo e essa noção de humor mais conservativo, que tem como princípio, e faz parte desse discurso mais neoliberal, que traz ataques contra o social e a ideia de político, e essa legitimação da indiferença, né? A legitimação da indiferença pelo outro. O pupismo tenta normalizar a violência contra as minorias e etc. E por isso a gente vê na sua própria técnica essa estrutura nos nomes nos procedimentos, por exemplo, como ear rape, ou estupro de ouvido, né, a ideia de você mudar o volume no meio, ou vai ter o mesmo conceito para estupro visual, que eles vão chamar. Então, é um discurso que sempre se esconde a partir, dentro de, como humor, mas tem uma ideia de legitimar as indiferenças, né. Uma pesquisadora importante dessa área é a Whitney Phillips, que vai estudar essa estética troll, que eu tento trazer para a pesquisa também, trazendo entender esses diferentes ethos, e essa concepção dessa nova forma de humor, que é o luz, que é baseado, ao contrário do Political Remix, que é subversivo, ligado à cultura jamming. O luz, dentro da cultura troll, principalmente, tem essa noção de que a Whitney Phillips vai falar de fetichismo, mais ligado à noção de fetichismo não ao corpo, mas ao fetichismo marxista, a ideia de fetiche, que é descaracterizar ou apagar os contextos. O generativity, que é a noção de que toda leitura feita, na verdade, as produções, para você entender e sentir parte da comunidade, você tem que entender certos funcionamentos, que é quase como se isso fosse gerado para quem é participante mesmo, e como se fosse uma piscadela para esses participantes, uma coisa que é interna, e, ao mesmo tempo, um magnetismo, que essas funcionalidades de apagamento e de piscadelas internas, elas também geram, viralizam isso, numa noção de que as pessoas acabam tentando também, e ficando curiosas, e querendo participar, e se eu replico, e se eu participo, eu acabo trazendo mais gente para a comunidade. Seria uma ideia mais ou menos assim. Então, a minha proposta, principal parte desses 3 eixos, então, desenvolver uma reflexão sobre essas novas epistemologias, então, a necessidade de abordar e trazer novas epistemologias que possam dar conta desses novos valores, e de novas formas de seletividade ou de sampling, e de novas formas de informação ou de remix do discurso alheio, ou o que eu tenho chamado de epistemologia do sampler, ou epistemologia sampling. Para isso, eu tenho trabalhado com pesquisa mista, ou
ou a necessidade de integrar, então, uma perspectiva, iniciativa discursiva com uma pesquisa também voltada à distribuição e estatísticas. Para isso, na parte mais quantitativa, eu tenho trabalhado com a noção de humanidades digitais, e aí, dentro do grupo do Manovich, do Eduardo Navas e outros, tenho trabalhado com a ideia de cultural analytics e a necessidade de produção de visualizações e certos modelos para avaliar e trazer à tona certos padrões, o que o grupo tem chamado na necessidade de pôr à tona uma engenharia reversa dessas produções. Então, para isso, eu tenho desenvolvido, então, ao momento atual, a ideia do corpus, tentando dar conta dessa pluralidade e a diversidade do political remix, nesses dois eixos, nesse contexto específico. Estou no momento de raspagem de dados e a formação de modelagem e criação de scripts para raspar os dados, para trazer e entender o contexto mais geral, principalmente processando aí digitalmente, tentando dar conta dos dados que são multissemióticos, né, uma multissemiose, que é um pouco difícil, pois nesse mundo também é muito dividido, no mundo dessas construções de raspagens de dados em diferentes semioses, então você vai fazer, ele está voltado para a imagem, está voltado para o áudio e texto, e dificilmente eles se interagem. Então, estou tentando fazer essa interlocução entre essas diferentes sintaxes, modelagens, para tentar dar conta da multiplicidade, e também as diferentes fontes, né, não só o material remixado, mas o material original, dizendo assim, para depois aí produzir certas visualizações com base nesses procedimentos, e aí partir para análise de dados, caso for tiver necessidade, voltar também ao processo. A noção, então, dos resultados esperados, eu pretendo consolidar essa metodologia mista, quantitativa e qualitativa, voltada às novas práticas de remix, e aí discutir novas epistemologias. Um outro ponto importante é a necessidade também de criar interlocuções e diálogos entre diferentes grupos, diferentes metodologias, etc. Aqui com a professora Valquíria, também estou bastante atuante na Unicamp, com o grupo TECLI, atuo bastante também na Penn State com o professor Eduardo Navas, e atualmente nesse laboratório Paragraph, na Paris 8, com o professor Everardo Reyes. Eu vou procurar, então, validar e disseminar os resultados aqui por meio de artigos, participação, disseminar, e nos próprios grupos, mas, ao mesmo tempo, eu estou tentando organizar todos os scripts, os dados levantados, etc., formando códigos e etc., e distribuir ele abertamente no GitHub, né? Depois eu vou mostrar rapidinho também, por causa do tempo, o que é esse GitHub. Mas, para além disso, então, eu também acabei criando, junto com a professora Valquíria, 2 cursos que eu ministrei no final do semestre de 2019 e no começo desse semestre. O primeiro, chamado Novos Letramentos, Práticas de Linguagens, mais voltado aí aos conceitos gerais, remix, os novos letramentos, etc., etc., e uma continuidade desse curso mais para as metodologias mesmo, a pedido dos próprios participantes, que era, estão desenvolvendo e refletindo também sobre essas necessidades de desenvolver novas metodologias que possam dar conta desses novos letramentos, desses novos ethos. Então, a noção de raspagem de dados, exploração e visualização de dados, então essas novas metodologias voltadas a esse contexto. A partir daí eu tenho desenvolvido também, tenho escrito bastante artigos, etc., mas 2 livros em mente aí, tenho conversado com a professora, um
que tenta resumir os dois, os cursos, uma unidade digitais e letramentos digitais, e o outro pensando mais a epistemologia em si, que é o design de espaço e tempo, epistemologia de Sankey e os novos letramentos. Então, esses são 2 livros que estão em produção atualmente. Então, como eu falei, todo esse material eu tenho criado o que eu tenho chamado de cadernos, que eu vou tomando nota e vou escrevendo do processo em andamento, que é o GitHub. Professor, eu estou vendo que você está falando, você está mutado ou é externo? Desculpa. Não, só para te lembrar que você tem 1 minutinho só para encerrar. Tá, então essa é a última página. Então, a ideia desses cadernos, que é o do GitHub, então, deixa eu só mostrar para vocês terem uma noção. Ainda eu não disponibilizei ele abertamente, estou configurando. Então, é um que eu tenho chamado de caderno, mas ele está em processo, que o GitHub é um espaço colaborativo e aberto de produção de script e código, onde eu tenho tentado mesclar também, não só os códigos, mas pela própria estrutura aqui, contexto, reflexões sobre, então, são cadernos que fazem parte da minha pesquisa de pós-doc, são anotações, minerações de dados, raspagens, explorações e primeiras observações. Então, um exemplo aqui, por exemplo, onde eu parti, a minha primeira parte foi tentar analisar e estruturar, ver como que está circulando esse ecossistema dos canais do YouTube da própria família Bolsonaro, então do Carlos, Eduardo, Jair e Flávio. Tenho em vista aqui o percurso e os meus objetivos de pesquisa. Então, essas questões que estavam orientando esse é o primeiro passo que eu dei para tentar raspar os dados. Então, essa pesquisa em mente já antes, então é como se fosse um diário mesmo. E aí eu já tenho as minhas próprias, os códigos que eu vou fazendo da raspagem de dados e as primeiras observações, quando eu vou vendo os dados em si, já vou analisando e fazendo primeiras reflexões e tentando entender e dar conta dos dados que vão chegando para mim aqui neste momento. Então, a partir daí, eu acabei entrando em contato e vendo a importância de um vídeo em específico, e até depois a gente pode falar, então, que tinha estava muito centrado como seguidores de PUP, e o Troll, foi aí que eu cheguei no próprio noção de PUP e tal, partir dos comentários que estavam sendo colocados num vídeo, em alguns vídeos específicos que foram produzidos, não pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, mas que circulou na família como um todo, e que tinha esse caráter humorístico, mas com o intuito de atacar os povos indígenas e no contexto da queimada em 2019. Enfim, essa é uma parte que eu tenho, e a ideia é que eu possa formar, então, base de dados com todos os dados e a mineração que eu tenho feito, e para isso tenho criado catálogos para poder formar esses dados, para ser depois depositado no que a gente chama de armazém de dados, usando esse espaço aberto, esse open source, que é o SICAN. E aí é só também um a mais, e para além dos resultados esperados, esses também são algo que tem me motivado bastante. E aqui alguns termos, algumas questões que eu tenho debatido dentro da pesquisa. Então é isso, e aí depois a gente pode discutir mais. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. E agora eu vou convidar a Eliane Fernandes Azari, que é uma professora que tem feito uma pesquisa brilhante no campo, junto com professores também, fazendo uma conexão muito próxima entre universidade e educação básica, e um trabalho bastante instigante também. Eliane Azari, então, por favor.
Você está sem som também. Tá sem som. Não sou só eu. Não, eu faço isso direto, é a frase do momento, você está mutada. Obrigada, Valquíria, pela apresentação generosa, obrigada, Du, por compartilhar sua pesquisa, muito legal. Eu prometo que vou fazer de uma forma compacta e reduzida, para que a gente possa ter tempo para conversar sobre os trabalhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Eu tenho, no momento, 3 projetos de pesquisa rolando concomitantemente, 2 projetos de pesquisa, um projeto que é esse que eu vou apresentar para vocês, que é especificamente do pós-doutorado, né, que foi acolhido graciosamente e generosamente pela professora Valquíria, e 2 projetos de pesquisa lá na universidade, um deles com uma parceria muito bacana, que esse que a Valquíria estava falando, com USP, Unicamp, e que nós trabalhamos, então, com diretorias de ensino da Secretaria Estadual de Educação, com professores que trabalham com um caderno de tecnologias, sob perspectiva de letramentos, né? Então, eu vou falar um pouquinho deste projeto para vocês, que se chama Reconstrução da Identidade, do professor de inglês e paisagem digital e suas implicações para a formação docente e educação linguística, que se encaixa também nessa perspectiva do Projeto Nacional de Letramentos, né? Assim como o meu outro projeto. Um pouquinho sobre a pesquisa, então, estudar esses processos de reconstrução a fim de analisar possíveis implicações para a formação docente e o papel lugar da educação de língua inglesa no Brasil. Eu sou professora da PUC Campinas, da Faculdade de Letras e de um programa interdisciplinar que é chamado Limiar, Linguagens, Mídia e Arte, né? E eu tenho trabalhado nos últimos anos, aí recentemente, os últimos 3 anos, principalmente com essas relações entre relações geológicas entre os universos online e offline, entre o que acontece, então, neste mundo síncrono e assíncrono, e como cada vez mais é impossível a gente separar esses 2 universos, né? O que eu faço, basicamente, por uma perspectiva de autores como Blow Martinez, e quando eu falo em dialogismo, também assumindo um olhar baktiano. Essa pesquisa, então, que eu tenho desenvolvido, tem se centrado, do ponto de vista metodológico, basicamente na etnografia digital, com um desenho flexível e sempre pensando o meio e o contexto e os dados, e a partir deles, então, as visões teóricas, e não ao contrário, né? E então, como eu trabalho também com a Faculdade de Letras, num curso de português e inglês, sempre minha área de atuação foi na área de formação de tradutores e professores de língua inglesa, já há muitos anos, então, daí o meu interesse de pesquisa. Esse é um estudo qualitativo interpretativo, que assume, então, o viés dos letramentos. Bom, eu tenho 2 objetivos específicos mais claros para esta pesquisa no pós-doutorado: questionar possíveis implicações desses trâmites entre os discursos que se evidenciam nos dados que eu estou levantando no ciberespaço. Eu trabalho como eu disse, né, com etnografia digital, e aí que se encontram esses dados, os discursos que circulam nesses dados, e as políticas identitárias acerca do que é ser docente, do que é ensinar inglês, o que é essa língua inglesa que se fala hoje nesses dados que eu estou levantando, e o que isso informa, né? E também tenho interesse em saber qual o lugar de tais discursos no encadeamento de eventos e práticas em torno da formação e do papel de professores de inglês nesse âmbito do offline, né? Então, a gente está falando desse assíncrono, desse universo não digital, já que eu percebo que o ir e vir entre os 2 universos e a influência mútua não pode mais ser negada, né? Bom, para trabalhar nessa pesquisa, eu adoto algumas perspectivas, a partir de Alan Luke, uma perspectiva crítica, segundo o qual narrativas podem ser, todas as traduções do Luke aqui são de minha responsabilidade, podem ser heurísticas que nos permitem examinar e interrogar estruturas discursivas e suas consequências materiais para políticas educacionais. Então, pensando nisso, né, eu estou olhando para esses discursos que circulam nos meus dados e tentando entender de que maneira isso vai construir
políticas identitárias, representações, né, e que acabam influenciando nessa percepção geral sobre o que é ser docente, sobre a docência, especificamente no campo do ensino de língua. E também o Luke vai falar sobre essa política de representação e interpretação como algo que a gente tem que lembrar que é constituído de forma local e complexa, e que os efeitos desses discursos, eles têm que ser pensados em termos de uma distribuição de capital social, cultural e econômico, e de construção localizada de recursos culturais e de identidades sociais. Então, a partir disso, eu vejo relevância nesse estudo. Também, eu faço um exercício escancarado de suspeita ao ler os meus dados, né, a partir do que o Riquet diz, né, que esse exercício da dúvida, ele vai gerar essa possibilidade de desconstruirmos esses mundos previamente estabelecidos e conhecidos por nós, né, que ele vai, inclusive, dizer que são realidades a priori e que essa desconstrução ou destruição desses mundos previamente conhecidos pode ser muito útil, né, muito positiva, né, já que a gente pode estar ali tentando desconstruir mundos retrógrados, mas o que os meus dados estão mostrando é que ao invés de desconstruirmos mundos retrógrados, né, essa onda ultraconservadora neoliberalista que nos assola recentemente, ela, na verdade, ela parece reconstituído esses mundos, reforçado esses mundos e os propagado ainda mais, né? Bom, então estou procurando essa reflexão sobre essa dinâmica dos grandes símbolos culturais. Isso através de produções que são circuladas no espaço digital, no caso aqui, são produções em vídeo, né? Só para ter ideia, então, do meu objeto, eu trabalho muito com esse conceito de identidade narrativa do Riquet, né? É um conceito que tem me amparado bastante, e com essa visão de criticidade que Valquíria traz já há muito tempo em seus textos, dentre eles ela fala muito dessa questão, importância da criticidade no campo da educação, nesse texto de 2013 também. Bom, eu trabalhando com etnografia digital, o que me levou a essa pesquisa? Eu comecei a receber nos meus perfis de redes sociais, né, no timeline, muitas postagens de vídeos de professores de youtubers que se autodenominam, né, como professores de inglês, que mostram suas formações, inclusive, né, para suas credenciais como professores de inglês, e que passaram, então, a gravar vídeos para aulas gratuitas e dicas. E também os meus alunos na graduação começaram a trazer muito essa perspectiva de que, vamos levar esses vídeos para a sala de aula, porque tem uma professora youtuber muito interessante. E aí eu fiquei curiosa e resolvi pesquisar. Eu comecei pesquisando, em 2017, publiquei um texto preliminar sobre uma professora que se tornou muito famosa nas redes sociais, a Jackie, e depois fui descobrir que ela é da região de Campinas, e que ela trabalha com... O primeiro vídeo que me chamou a atenção foi esse em que ela dizia que a gente estava falando errado, né, em que ela vai trabalhar conceitos de pronúncia. E aí, a partir disso, fui pesquisar e fazendo uma busca rápida no Google Search mesmo, com esse termo de busca, entre aspas, videoaulas de inglês, desse modo que está aqui. Recentemente, fiz mais uma busca, eu cheguei em 891 mil resultados em 32 segundos, então eu vejo que eu estou focando em língua portuguesa, obviamente, né? E daí, isso sem contar as repetições do algoritmo dessa ferramenta. E daí o que eu estou trazendo para vocês hoje é um dos recortes desses dados, né, que chamaram mais a minha atenção. Então, tem vários motivos pelos quais eu resolvi selecionar esse recorte aqui, né? Primeiro porque o perfil aqui que eu estou trazendo, primeiro é o perfil da página do site, que se chama English in Brazil, e que chamou atenção por vários motivos. É um canal de vídeo, na verdade o site ele está divulgando um livro impresso desta professora e o seu canal de vídeo, e o seu canal de vídeo ele tem um número surpreendente de inscritos, né? Aí a gente não pode dizer se são bots, se são humanos, mas enfim, o número surpreende, e isso a gente sabe que tem uma monetização desse trabalho, né? Quanto maior o número de inscritos, aí tem uma relação com as propagandas, tais quais aquela que apareceu agora
no vídeo que o Du estava passando para a gente, né? E ela tem 1.380.000. Na verdade, ela tinha 1.380.000 inscritos em outubro. Eu chequei isso hoje, o número já está 1.400.000 inscritos, né? Então, até outubro era 1.380.000, agora já está em 1.400.000. E também, até outubro, ela já acumulava mais de 54 milhões de visualizações. Então, esse número também subiu. E aqui eu estou fazendo uma leitura dessas duas, na verdade, que eu trago para vocês, são imagens construídas a partir das capturas de tela que eu faço, né, na pesquisa etnográfica, e que eu transformo em figuras. Então, o que a gente está olhando aqui, que a gente está vendo, são todos dados que são circulados publicamente nas mídias digitais, nas redes sociais, dessas mídias digitais diversas, né? Ela tem canal no YouTube, que é o forte, é onde ela posta os vídeos com todas as dicas, página na internet, Instagram, Twitter. Esse movimento, que é um movimento transmediático, como Jenkins, Goscioli e outros pesquisadores tratam, né? É um movimento muito comum para a construção de narrativas contemporâneas, né? Bom, aqui esse recorte tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, essa frase que vem sem aspas e que é colocada como uma afirmativa: sou péssimo em inglês, bom, né? Tudo o que você precisa saber para alavancar de vez o seu aprendizado. Então, veja que aqui há uma universalização do discurso. Valquíria tem um texto de 2010, se não me falha a memória, em que ela vai falar sobre essas percepções que os professores de língua inglesa têm sobre si mesmos, e através de pesquisas, ela traz um quadro comparativo com várias pesquisas, inclusive, e uma das coisas que aparece muito, ainda até hoje, embora o texto seja de 10 anos atrás, mas que a gente ainda vê, é essa percepção do professor de não estar preparado, né, ou de que a disciplina de língua inglesa é uma disciplina problema na escola, né, que eu sou péssimo em inglês, e isso tanto da parte dos professores, de alunos, quanto da parte tanto a parte dos aprendizes quanto dos ensinantes, né. Então, essa frase já me chamou muita atenção. Então, veja que isso é uma realidade dada. Então, a gente acredita que muita gente talvez se identifique com essa frase, porque, afinal de contas, o número de assinantes do canal é bastante expressivo, né. Outra coisa que me chama a atenção aqui é como vocês podem ver que aqui a gente tem, ela está apontando para um livro, então, também evocando aí uma discussão da professora Valquíria com relação a esses universos que ela até trouxe hoje para a gente, né, esses universos digital, esse universo do digital e do tipográfico, a sociedade digital e a sociedade tipográfica. Vejam que o livro, ele aparece ainda como um símbolo desse pé na escola, de símbolo da educação, né, de que ela não é apenas uma youtuber, uma aventureira, mas ela tem um livro impresso, então o poder da palavra impressa, né, o que isso simboliza como forma de validar e legitimar esse discurso que é trazido pelo canal English in Brazil, né. Outra coisa que chama bastante atenção aqui, eu poderia falar bastante coisa, mas eu estou tentando reduzir um pouquinho, é essa percepção da camiseta, aqui que tem outro enunciado bastante interessante: my accent is my identity, né? Então, veja que aqui na foto, a professora e o seu companheiro, muito felizes, jovens, olhando para o alto, né? Ao fundo, vê-se a Torre de Londres, né? Que é a London Bridge, a ponte, que é bastante um cartão postal, né, a London Bridge, a ponte de Londres, que é um cartão postal bastante famoso da Inglaterra, né, e aí eu problematizo um pouco essa questão de que accent é esse que é my identity, e o que é identity aqui, né, se na verdade eu sou péssimo em inglês, né, então que accent é esse? Será que esse accent, então eu acabo chegando à conclusão de que a gente está evocando aqui o discurso ainda monolíngue, né, do colonizador, do inglês da pátria-mãe, né, pensando um pouquinho nessa questão de construção de identidade a partir do Estado-nação, como discutem autores como Bauman, por exemplo, e vai falar dessa coisa que, infelizmente, Bauman colocou tudo no passado, né, mas a gente que, como uma coisa modernidade, mas eu sou obrigada a atualizar o texto e colocar no presente, porque é um discurso que ainda está muito em voga e sendo bastante evocado, por conta, talvez, então, dessa onda neoliberal extrema e
e de bastante ultraconservadorismo que a gente tem vivido. Então, algumas coisas que ela traz nesse texto aqui, que eles trazem nesse texto aqui, que é um texto escrito em terceira pessoa, que está falando sobre o canal, que é para nos remeter ao canal English in Brazil, é que ela vai trazer, assim, dicas para destravar a fala, para evitar a tradução mental, né? E vai também falar sobre o idioma mais influente do mundo. Então, vejamos essa visão mercadológica, neoliberal. O mundo aparece, inclusive, na camiseta, só que esse inglês do mundo é o inglês específico, é o inglês britânico. Então, talvez o accent, que é a minha identity, é essa identidade ainda daquele tal falante nativo, idealizado, que a gente achava que era uma falácia que, né, já tinha sido desconstruída nos estudos, nas pesquisas em linguística aplicada, em pesquisas em letras, nos estudos dos letramentos, que já tem aí mais de 2 décadas, né? Então, a gente está pensando aqui que isso já foi desconstruído, mas olha só, eles estão sendo reafirmados e associados a novas práticas. Então, vejo que são novas técnicas. Então, são novas técnicas, mas velhas práticas, né? Então, como é que é essa construção, pensando o conceito de identidade narrativa de Riquet, como é que essa narrativa é construída e o que ela traz para nós, né, nesse diálogo do online e offline, vamos dizer, de circulação de discursos que vão contribuir para a percepção do que é ser docente de língua inglesa no Brasil, que língua é essa, o que ensinar e como ensinar, né? Então, ela é uma professora youtuber, mas se você entrar na página do canal do YouTube do English in Brazil, que é, então, aqui assinado pela professora, que inclusive fala do livro dela, né, o que ela vende é o livro, o canal circula os vídeos gratuitamente, mas ela anuncia que o livro é um best-seller no Brasil, e aqui no sobre do canal, na verdade, parece um mini currículo, como aquele que a gente coloca na introdução do currículo Lattes, né, e que mistura um pouco essa coisa da visão da academia com uma proximidade de uma linguagem mais comercial. E aqui, entre outras coisas, ela diz que tem por missão, né, ela toma por missão, democratizar o ensino de inglês no Brasil, que nos leva a pensar que talvez aí outras instituições, tais quais a escola, tenham falhado, né, nesse papel de democratizar o ensino de inglês no Brasil, para quebrar também mitos sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras com embasamento em pesquisas científicas de forma leve e descontraída. Então, veja que a gente tem uma imagem aqui que é um texto imagético que ajuda bastante a complementar, corrobora essas ideias do texto verbal, que navega entre diferentes mídias, como a gente viu, né, do site para o canal do YouTube. E aí a gente vê que essas imagens que reproduzem a professora em diferentes momentos de diferentes vídeos. Então, por exemplo, aqui ela está falando sobre tempos futuros, né? Normalmente os vídeos, eles focam o quê? Aspectos lexicais, sintáticos, bastante foco na prosódia, então bastante dica de pronúncia, esse tipo de coisa. Independente do valor, do valor estético ou de contribuição para práticas de ensino e de aprendizagem que os materiais disponibilizados possam ter, que não é esse o meu foco, né? Eu estou interessada em entender de que maneira esses discursos podem afetar, inclusive, questões de pensamento sobre políticas públicas e formação de professores, até porque muitas vezes esses canais são mencionados pelos meus alunos no curso de letras, que estão se formando professores de inglês, então isso está afetando a questão da percepção do que é ser professor e como ensinar, inclusive na formação inicial, né? Então, algumas reflexões que eu faço no exercício aqui da suspeita, que eu me propus a realizar, né? Eu tenho usado essa expressão do ciberespaço como sendo aquela ágora, a praça grega, né? Só que uma ágora contemporânea, a praça grega que era usada tanto para encontros sociais e para diversão, como também para contatos comerciais, né, e políticos, né, a gente tem isso hoje acontecendo fortemente no espaço digital, né. E nessa ágora circulam, então, como a gente pode ver nesse recorte que eu trouxe dos dados, discursos que vão reafirmar, na verdade, antigas ideologias sob novas vestes. Então, a gente tem um canal com uma cara bastante contemporânea, os vídeos são inclusive eu estava vendo hoje um vídeo recente de um mês atrás,
em que ela faz uma paródia musical para ensinar tempos verbais, para ensinar... Não, desculpa, essa paródia musical é para decorar verbos irregulares, né? E então eu fico, assim, pensando como é que eram as práticas de formação de professores, que na verdade tinham o nome de treinamento, quando eu comecei a dar aula, no final dos anos 80, e como isso hoje está sendo trazido para estes novos ambientes, com essas novas ferramentas, mas que, na verdade, estão circulando, então, não tem uma mudança de ethos, né? A gente não tem uma desconstrução dos mundos discursivos retrógrados a que se refere ali o Ricoeur, né? Então, se a gente for pensar nesses símbolos da cultura, a gente tem vídeos que estão, de uma maneira, trazendo estéticas contemporâneas, circulando ainda ideias, perspectivas do que é língua e do que é sociedade, ainda bastante antigas, né? Como, por exemplo, essa visão monolítica do inglês do colonizador, esse inglês da pátria-mãe, né? De falante nativo, como eu falei antes, e eu prometo que eu já estou terminando, porque já acabaram meus 20 minutos. E também, né, eu faço essa reflexão a partir do que Valquíria fala, dessa ideia de como o inglês ainda parece ser esse problema curricular, porque, como diz o Lenk, num texto muito bacana de 2010, a gente tem o paradigma de aprendizagem na escola e fora da escola, né? E aí o que a gente está vendo aqui, como é que é esse paradigma de aprendizagem fora da escola? Não tem nada de errado da gente aprender com vídeo, nada disso, mas de que maneira isso está perpassando pela formação de professores, pela própria constituição e a autopercepção de um professor do que é ser docente hoje, né? E a gente tem visto aí nos estudos dos letramentos e principalmente nos trabalhos dos grupos do Projeto Nacional, coordenado pela professora Valquíria e pelo professor Limari, uma insistência para a gente trabalhar essa questão, né, da urgência e da importância de trabalharmos a questão da educação linguística. E o que a gente tem aqui, de novo, é uma visão de língua como estrutura, conjunto de regras, estanque, né? O professor tendo que fazer 1000 coisas para ensinar, de modo que a tal da língua que trava, que é pedra no sapato, como fala aqui num dos recortes do site que eu trouxe para vocês, daquela insistência da língua materna de interferir e a pessoa continuar fazendo traduções, né? Então, como se eles falam língua materna, né, que é essa questão ainda das línguas nomeadas, que estão ali trazendo, então, percepções de comparação. E eu retorno essa discussão da professora Valquíria, da importância que há uma discussão já travada há bastante tempo, né, de não nos limitarmos a esse ensino mais estrutural. E eu também, nessa pesquisa, eu tento atender a um chamado do Luke, né, do Alan Luke, que diz que a gente, às vezes, precisa entender um pouquinho quais são os efeitos materiais desses discursos, né? Porque às vezes a gente fica ali tão encantado, que bonito, vídeo legal, tal, mas vamos olhar mais a fundo, vamos olhar esses discursos e quais os efeitos materiais que eles têm nas nossas vivências e práticas cotidianas, na formação de professores, no pensado, ensinar e aprender línguas no contexto educacional, né? Ou fora desse contexto também. Mas eu também mantenho, assim, uma perspectiva, ainda por uma orientação do Luke aqui, de que os quadros atuais, eles dificultam a nossa capacidade de entender esses efeitos generalizados, porque há novas formações mesmo sociais emergentes, contextos nacionais ou locais, que vão trazendo novas formas de identidade social e demográfica e novas formas de exploração do capital. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para a gente esquecer que, ao mesmo tempo em que ela traz as suas credenciais, ali no seu site, no seu canal do YouTube, ela coloca entre as suas credenciais ser formada em letras e ter doutorado em linguística pela USP. O que credenciaria que ela não é só uma professora youtuber, mas é uma pessoa que ela diz que ela está trazendo as questões do que são estudado, do que é estudado, das pesquisas e da ciência. Então, isso faz com que a gente entenda que não é algo que nós podemos simplesmente deixar de olhar para isso se a gente está pensando em educação linguística, né, no contexto escolar. Aqui as minhas referências. Muito obrigada, desculpe a correria, e à disposição se quiserem comentar algo.
Valquíria, o seu microfone. De novo, tá vendo? Então, gente, essas são algumas das pesquisas de pós-doc que atualmente eu estou supervisionando, e não sei se isso aí, ainda temos uns minutinhos que daria para a gente conversar um pouco sobre essas pesquisas, e aí eu gostaria de saber e aí, como é que é isso soa para vocês, se vocês têm perguntas, se têm comentários, ou se têm sugestões, que fiquem bem à vontade para isso, porque esse é um momento muito precioso para todo pesquisador, né? Onde a gente tem outros colegas trocando ideias com a gente. Acho que nós não temos perguntas, mas talvez tenha algum comentário, alguma sugestão. Ou já é hora de fazer um lanche e as pessoas param de pensar? Posso fazer uma pergunta para Daniele? Mas a pergunta de alguém que é dos estudos literários, então, pergunta que é ignorante por princípio. Eu queria saber como vocês, como analisar princípios construtivos, como ritmo, como métrica, num poema em libras. Qual a especificidade para uma apreciação crítica da construção de para que possamos fazer uma apreciação crítica de um poema em libras. Assim, uma pergunta que vem mais do fascínio e da ignorância do que qualquer outra coisa. Obrigada. Não, imagina. Na verdade, a Libras é uma língua como qualquer outra, então ela tem todas as características de uma língua. E no processo de construção da linguagem poética, o ritmo vai ser dado pelo movimento, pela velocidade, pela repetição. As rimas podem ser vistas a partir das relações de simetria, de oposição. Tem muito uma mistura no poema de elementos, tanto de dramaticidade, de teatro, quanto de dança. Para você ter uma ideia, a única forma escrita que existe, até agora, pelo menos, das línguas de sinais é a sign writing, que é uma espécie de partitura e que tem a sua origem na dança, em um momento em que decidiram fazer partituras de coreografias. Então, a partir daí, se pega essa relação entre movimento, entre a ideia do corpo no espaço e no tempo, em movimento, e se cria uma analogia com a escrita, né? O registro escrito desses movimentos. Então, existem trabalhos que vão pensar esses elementos poéticos específicos das línguas de sinais, e eles vão explorar principalmente esses índices que eu falei para você. As relações de simetria, de ritmo, de repetição, de velocidade, o uso de classificadores. O que são os classificadores? Não são sinais referentes a uma palavra, uma ideia que sejam partilhados por todos, mas são usos de movimentos ou associados geralmente a expressões faciais, expressões corporais, que vão dar sentidos simbólicos dentro do poema. Não sei se eu consegui responder, Thiago. Sim, perfeito, Daniela. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Obrigada. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, gente? Parabéns, muito bacana as apresentações de vocês, hein? Pessoal, quebrando tudo aí. Queria perguntar para o Eduardo, né?
aquela parte lá que você mostrou do seu trabalho nos canais do YouTube da família Bolsonaro. Pelo que eu entendi, você começou a raspar os dados ali, mas assim, eu queria saber como você chegou no vídeo que você falou, sabe? Você tinha alguma questão que você queria responder ou foi por meio da exploração desses dados mesmo? Eu queria entender um pouco O caminho. É. Então, eu estou tentando desenhar ainda, né? Estou num processo de tentar desenhar e levantar esses dados. Eu primeiro tive aquele contexto que eu coloquei das questões específicas ali, que é o cenário, né? São duas questões, que é o direitos humanos e questões socioambientais nesses cenários específicos, né? Que é as queimadas de 2019 e que continuaram até agora, e a questão da saúde, né, Covid. E aí eu fui fazendo uma raspagem com isso em mente, deixa eu ver se eu abro aqui, fazendo uma primeira raspagem desses dados, cruzando essas informações, tentando trazer, tanto pelos metadados, que não aparecem, na verdade, no API, a gente precisa fazer um outro tipo de pesquisa mais, vamos dizer, subversiva, porque tem que ir contra o próprio API, e fui cruzando os dados com isso em mente, tentando trazer o máximo de informação da própria família, e que tivesse com também a ideia de humor. Uma coisa que a gente começa a ver que tem dificuldade é porque o mais comum para raspar os dados ali vai ser os comentários das pessoas e o título ou a descrição do próprio vídeo. Mas aí um outro procedimento que eu acabei desenvolvendo também é tentar raspar as legendas automáticas, para tentar puxar o que está sendo dito no próprio vídeo. De todos, e o próprio YouTube, ele limita também para 50 vídeos, então a gente tem que ir fazendo umas setas, e burlando, e aí eu fui fazendo isso, e no meio do meu processo, fui descobrindo coisas, fui vendo, e eu fui tomando nota e tal, e fui vendo algumas coisas que não estão tão aparentes, mas que vão se revelando ali nessa tentativa, meio na tentativa e erro, por isso que foi eu acho que essa coisa que eu estou criando ali dos cadernos, ele acaba deixando também claro esse processo, porque eu acho que eu comecei a ver que o processo é muito rico e pelas necessidades, eu vou vendo que aqui ele não responde minha pesquisa ali, então eu preciso ir resolvendo com certos artifícios, ou indo para algum outro lado para tentar dar conta. E foi mais ou menos isso, não sei se ajudou, mas a ideia é que eu possa também trazer e publicar essas coisas, deixar aberto para que as outras pessoas também, possam conhecer e deixar transparente o meu próprio processo, mas também que as pessoas consigam reproduzir, né, e fazer com seus próprios objetivos também de pesquisa. Uhum. Legal. Ok. Tem umas 2 perguntas aqui, acho que nós temos muito pouco tempo ainda, vamos ver se a gente consegue de forma resumida. Tem uma... Ok, já tem uma pergunta direta aqui para a Eliane, que é do José Belém de Oliveira Neto, perguntando se queria saber sobre o que você observou, se você observou, né, alguma coisa sobre ensino de escrita acadêmica ou escrita em termos dessas ofertas por meio de canais do YouTube. Tem um canal de um outro professor, e ele é bastante interessante, até porque ele fez uma startup, ele aparece assim como uma pessoa de sucesso, ele diz que ele teve uma espécie de epifania, e dessa epifania ele criou um método e ele desenvolveu aí isso, e ele resolveu democratizar também. Tem sempre essa coisa muito, uma coisa nacionalista, uma coisa
muito de um sentimento modernista sendo retomado nessas falas que eu tenho observado. E ele tem, entre outras coisas, ele tenta associar o que ele traz à BNCC, e inclusive pensar eixos, né? Então ele trabalha mais especificamente com eixos mesmo lá, aqueles eixos das habilidades, né? Então ele vai falar ele vai falar da escrita, e ele vai trazendo, inclusive, passo a passo, e ele faz questão de dizer assim para o professor: leve o meu trabalho, leve os meus vídeos, leve o meu método para a sua sala de aula, porque eu estou te ajudando a trabalhar a BNCC, né? É muito interessante. Mas tem também quem trabalha com isso, mas a grande maioria dos vídeos, esses que são mais populares, eles focam nas questões prosódicas mesmo. Eles falam de pronúncia, eles falam de dicas de fala, né? E tem muita preocupação com essa coisa de uma aproximação ainda de um inglês ou norte-americano, ou um inglês britânico, norma culta, enfim, é isso. E uma última pergunta também, que eu vou tentar responder só para ser mais sucinta, logo eu que sou a faladeira, que da Maria Cecília Mendes, que ela comenta que ela tem visto a presença de corpo nas nossas pesquisas, né? Cada vez mais ela tem visto isso, não só nas nossas, de forma em várias outras, e as falas de hoje mencionaram isso, e ela fala: por que vocês acham que ainda é tão difícil incluir esse corpo nas pesquisas? Eu acho, Maria Cecília, que para mim isso é a herança vem do tipo de construção de conhecimento que tem base iluminista, modernista, onde privilegiava a racionalidade. Então, todo conhecimento tinha cérebro, mas um conhecimento não tinha corpo, né? Então, e aí, essa ideia de que conhecimento não tem corpo foi uma forma de você trabalhar hierarquicamente com o conhecimento e, inclusive, uma forma de exclusão de certos corpos que não poderiam construir conhecimento. Mas isso é uma longa conversa que outro dia a gente volta a falar mais nela. Eu agradeço muito a participação de todos, as perguntas, as observações, e agradeço ao Tiago, acho que ele quer, ele mesmo quer encerrar, já que ele é o moderador desse grupo. E, enfim, então, muito obrigada, estamos à disposição, se alguém quiser continuar conversando conosco, tá bom? Eu já tenho o nosso contato. Obrigada. Tiago? Muito bom. Perfeito, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação, então. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Valquíria. Obrigada, colega. Obrigado, pessoal. E até daqui a pouco, que tem